Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou Eduardo Mangione e esse aqui é o Oxigenando Ideias para a Saúde. Aqui a gente abre espaço para iniciativas que estão transformando o ecossistema de saúde no Brasil. E olha, chegamos ao episódio 100. Que jornada bacana tivemos até aqui, quanta informação, quanta ideia a gente trocou. E eu sou muito grato pela sua audiência no Oxigenando. A gente se tornou um dos principais podcasts de saúde do Brasil. E esse é um episódio muito especial para mim, não só porque é o 100º, mas também porque vamos tratar de um assunto importantíssimo para o mercado de consumo e que vem evoluindo bastante nos últimos anos. Você já parou para pensar no que realmente faz uma pessoa engajar e ser fiel a uma marca? O meu convidado já. Aliás, ele só pensa nisso há muitos anos. Não é? Seja bem-vindo, João Zicardi, CEO da Zicardi Digital Business. Prazer estar com você, prazer estar nesse número especial de edição. Eu me sinto honrado e estou aqui para contribuir com o máximo que eu possa para enriquecer mais ainda esse assunto, que aliás é super atual, né? Super moderno. Sem dúvida. E João, hoje eu queria explorar bastante com você as transformações nos programas de fidelidade, que são uma forma de manter o consumidor por perto, né? Não só em engajamento, mas também na aderência e na fidelização desse consumidor. Mas antes da gente entrar nesse ponto, eu queria conhecer você um pouquinho melhor, um pouco mais da sua história, né? Você é um profissional muito experiente, que soube unir tecnologia, comunicação e marketing, que é algo meio raro hoje em dia, né? Numa época em que a tecnologia vem cada vez mais ganhando predominância, né? Me conta um pouquinho, como é que você chegou até aqui? É uma jornada grande, mas eu vou resumir um pouquinho. O início da minha carreira foi como redator em agência, uma agência chamada Thomson, que na época era uma grande agência do mercado, e ali eu comecei a entrar em contato com comunicação, com propaganda e etc. A evolução desse processo se deu quando eu recebi um convite de um headhunter para ir para São Paulo Alpargatas. Aí eu saí de uma agência de propaganda e fui para uma indústria das Havaianas. Ali eu comecei a entender um pouquinho como é marketing de verdade. Você foi trabalhar em marketing? Fui trabalhar em marketing, distribuição, comunicação, marketing, vendas. Aí o mundo começou a ficar um pouquinho mais complexo, mas ao mesmo tempo muito melhor, né? Um overview bastante grande. Esse mesmo headhunter me levou para Johnson & Johnson. E na Johnson & Johnson eu fui gerente de marketing de uma divisão de produtos para criança. Aí eu descobri um outro mundo que é o marketing infantil, né? Quanto tempo você tem um consumidor de fralda? 2 anos. Aí você tem que buscar outro, porque esse não usa mais fralda. Claro. Detalhes assim que, quando a gente está começando a carreira, a gente se deslumbra com, né, desafios. A Johnson é uma baita de uma escola de marketing, né, globalmente. Né? Na época, então, era uma das 2 únicas grandes do mundo. Eu aprendi demais ali, eu acho que isso evoluiu a minha visão de negócio. E sempre me incomodou o fato de que eu não sabia quem era o consumidor que comprava o meu produto. Desde a época da Thomson, da Alpargatas, eu falei, poxa, a gente tem tantos consumidores, mas a gente não conhece esses consumidores. Essa é uma dúvida que sempre ficou. E aí a evolução da tecnologia trouxe também um pouco mais de facilitação no ponto de vista de conquistar essas informações. E eu fui para a UMAP, saindo da Johnson & Johnson, que era a UMAP ainda não BBDO, mas era a segunda maior agência do Brasil, e eu assumi uma diretoria dentro da UMAP, onde eu fiquei 5 anos. Nossa, já foi uma mudança de carreira grande. Saiu da indústria para uma agência de publicidade. E aí eu assumi essa cadeira, e aí nós atendíamos Volkswagen, banco, atendíamos Pepsi-Cola, Elma Chips, enfim. Aí o varejo começou, o vírus do varejo entrou na veia, quer dizer, ele falou, bom, é isso que eu quero na vida, é assim que eu quero ser, é assim que a gente vai fazer. Eu saí da UMAP e abri a minha agência em julho de 1984.
E o primeiro programa de gestão de informação nós começamos em 1985 para a Kodak. Que legal. E daí para frente eu lecionava, eu era professor do pós-graduação da ESPM. Eu tive um aluno que já estava bem avançado em tecnologia na época. Eu trouxe esse aluno para o negócio, dei uma participação societária para ele e começamos a desenvolver tecnologia, programas de incentivo com tecnologia nossa. Espero que não só para Kodak, né? Não, aí a coisa evolui. até porque não existe mais. Mas aí a coisa evoluiu, a gente sempre, desde 1985, nós tentamos acompanhar o desenvolvimento de tecnologia e isso foi crescendo de tal forma que nós acabamos construindo uma plataforma nova, uma plataforma de mercado ainda revolucionária, não sei por quanto tempo. E hoje a gente tem condição de ler o sellout, ler o sell-in, clusterizar informações granuladas a ponto da marca saber em quem ela tem que investir e o quanto ela tem que investir naquele CNPJ ou naquele CPF, dependendo do mercado que a gente esteja falando aqui. Então, hoje a gente entrega, construímos programas de fidelidade como Quilômetros de Vantagem Ipiranga, 34 milhões de CPFs, Cacau Lovers, 28 milhões de CPFs. Cacau Show. Temos Cacau Lovers é o programa de fidelidade da Cacau Show. Novartis, temos 7 milhões de consumidores, a gente faz parte desse programa. Construímos o L'Oréal Derma Club no Brasil, são 6 milhões de consumidores comprando regularmente. E o que eu ouço sempre, Edu, é que eu não acredito em programa de fidelidade. Não, e tem razão de não acreditar. Porque a grande maioria erra de saída, na largada. Porque o programa de fidelidade ele não pode ser condicionado a um budget. O primeiro milagre do programa que dá certo é você não colocar teto nele. Porque quando você coloca um budget no programa de fidelidade, a hora que você chegou no teto, você não pode ter mais consumidores. Agora, imagine você lançar um programa de fidelidade que você tem que parar na metade. Ou que você tem que falar, em julho o programa está suspenso, né, porque acabou tua verba. O primeiro erro é fadado a não dar certo. Realmente, não certo. Você vai limitar a sua escalabilidade, é uma loucura. É loucura. 82% morrem até o terceiro ano. Agora, ele cresce, vai pegando, e aí, dizer, não tem budget, não sustenta, gasta muito, aí por N razões. Né? Não consegue reter. Exato. Então, tem alguns segredinhos nessa história que o tempo nos ensinou, que eu acho que é importantíssimo a gente lembrar. Porque um programa de fidelidade dá certo, tem sucesso, e o outro morre? O primeiro é a questão da arquitetura financeira do programa. O segundo é um fator que eu chamo de RRT. A relevância gera recorrência e a tecnologia nos dá escala. Se o programa não for relevante, se o aplicativo não tiver um programa relevante, o consumidor tira da tela, cancela, sai fora do programa. A relevância do programa é que traz a recorrência de compra. E a tecnologia faz com que a gente converse com todos os brasileiros do Brasil, que é o que a gente tem hoje. Então, uma coisa muito importante a gente lembrar é o seguinte, todos nós temos o Waze no celular. Não preciso nem perguntar. Não, claro. Tem. Meu filho tem. Todos têm. Todos têm. Todos têm. Já vem com o Waze. Já nasce com o Waze. Geração que nasce com o Waze. Por quê? Porque ele é relevante. E quantos a gente já não deletou do celular? A maioria a gente já deletou, né? Acho que eu contaria 5 ou 6 que são aqueles que você não vive sem. E o Waze tá nesse grupo seleto. Né? Então você veja assim, nós tivemos o ano passado, em 2024, 320 milhões de brasileiros cadastrados em programas de fidelidade. Não tem tanto brasileiro assim, pelo que eu saiba. Consumidores, porque eles são cadastrados em mais de um programa. Tá, ok. Alguns são cadastrados em 3.
Sim. Isso foi um crescimento de 7 milhões de cadastros em relação a 2023. E a tradução disso é que são 20 mil novos cadastros por dia no ano de 2024. Isso em programas em geral no Brasil. Vai desde o cartão de crédito, ao Pão de Açúcar, ao programa da L'Oréal, ao programa da Nova, enfim. Ok. Como o brasileiro não gosta de programas de fidelidade com esses números que a gente tem? Evidente que gosta. Evidente que o programa de fidelidade, estruturalmente falando e bem feito, ele é uma máquina de vendas. E você cria uma massa econômica recorrente para a marca. É quase que uma reserva de mercado, no bom sentido, para a marca. Claro. Isso vale para o CNPJ e isso vale para o CPF. Entendeu? Mas, João, deixa eu te interromper um segundo para te passar 2 estatísticas que são interessantes aqui, né? A primeira, segundo o Forrester Research, eles dizem que 70% das pessoas acabam abandonando os programas por eles serem muito genéricos e muito burocráticos, né? E 75% das pessoas, de acordo com a McKinsey, que é o segundo estudo que eu comentei, não sente que os programas oferecem de fato benefícios relevantes ou até personalizados. Que hoje, né, com tecnologia, com a nossa capacidade de compartilhar dado, até me surpreende, né, que tem esses números saindo, né, com essa força tão grande. Isso quer dizer o quê? Que as indústrias não estão capacitadas, não conhecem de fato ou não investem em fazer um programa de alto nível, com bastante conhecimento? Não é uma questão de nível, é uma questão de posicionamento. Esses números são mundiais. Nos Estados Unidos, no Canadá, é a mesma coisa. Por quê? Por um fator claro. O consumidor é plural e a marca é singular. Então, eu fabrico Novalgina e quero ter um programa de fidelidade de Novalgina. E a cesta de benefícios no meu relacionamento com o consumidor se resume a entregar Novalgina com desconto. Vou entregar um outro produto com desconto. E o universo do consumidor não é só farmácia. Ninguém acorda toda manhã pensando em Novalgina, ou pensando em chocolate, ou pensando... O consumidor, ele lê, enfim, ele é múltiplo, ele é plural. Quando você constrói um programa de relacionamento, você tem que lembrar que, no nosso ponto de vista, que você está se relacionando com um ser humano, que por um acaso ele é consumidor. Claro. Então, toda a construção, a arquitetura, a comunicação, a estratégia, o pacote de benefícios, os acordos com parceiros, visam entregar para o ser humano algo de valor, que por um acaso é a tua marca que está entregando. E é aí que você retém. E de preferência que você chegue nesse ser humano e na família dele. Essa é a diferença entre um programa rico, ele não precisa ser caro para ser rico. Nós temos uma plataforma chamada The Club que tem 50 parceiros dando descontos e vantagens para os consumidores da plataforma sem nenhum custo para as marcas. Então, você compra Hering, por exemplo, com 20% de desconto, só porque você faz parte dessa plataforma. Agora, por que essa plataforma não pode ser uma plataforma e-farma, por exemplo? Ou uma plataforma de um laboratório ou de uma empresa, por exemplo. Então, essa é a diferença que faz com que o programa retenha o participante durante muitos anos, porque ele vai indo para um caminho chamado hiperpersonalização. Exato. E a hiperpersonalização significa você ter os dados granulados ou granuláveis a ponto de você ser preditivo e despertar ao consumidor alguma vantagem, algum benefício, alguma compra, antes dele pensar nessa compra que ele pode fazer. Aquela sensação de esses caras me conhecem melhor do que eu me conheço. Exatamente. No mundo do vinho isso já acontece. Eu recebo
200 convites. Eu tenho uma confraria há muitos anos, enfim, 200 convites, 200 ofertas. Os caras sabem o vinho que eu gosto, o vinho espanhol, seu vinho espanhol chegou, essas coisas. Sim. Então, no mundo do vinho isso acontece. O Pão de Açúcar tenta fazer isso de uma forma varejista, que é uma outra posição, diferente da indústria, visando, obviamente, as duas colunas de negócio do varejo, que é giro e margem, né? E aí, dependendo do que ele tiver de estoque, é onde ele vai aplicar a maior oferta. É esse o que a gente entende hoje como construção. Quer dizer, eu comecei lá como propaganda, fui para a indústria, entrei na agência e aprendi varejo do lado da mesa de quem fabrica, as dores de quem fabrica. E não, até hoje, duas coisas não mudaram, Edu. Uma, a gente continua vendo aquela escala 80-20 em todas as empresas. Sim. O Pareto, ele é real e ele funciona para tudo. Para todas as empresas. Concordo. 20% dos clientes representam 80% das vendas. Isso vai para serviço também. Às vezes em serviço é até pior, né? 10% dos clientes representam 90% do faturamento. É pior ainda. E uma outra coisa que ainda não mudou e ainda é um meio de oportunidade muito grande, um momento de oportunidade muito grande, é que a gente está hoje vivendo um momento onde 4 faixas etárias trabalham e convivem ao mesmo tempo nas indústrias. Nunca aconteceu isso na história do Brasil. Nós temos 4 faixas etárias trabalhando até hoje. Isso quer dizer que certamente, pelo menos 4 maneiras de chegar ao consumidor você precisa pensar, né? No mínimo. No mínimo. Exatamente. Tá? Não é uma questão de preconceito de idade, mas é uma questão de conteúdo, de carga de conteúdo, de conhecimento. Um gerente de marketing de uma empresa com 62 anos de idade, com certeza, ele tem uma experiência, uma vivência, um conhecimento maior do que o gerente de marketing tem 29. Sem dúvida. Então, eu não posso falar com eles da mesma forma. E isso acontece em todas as áreas de todas as indústrias, inclusive no varejo. Né? Então, você tem o consumidor do Pão de Açúcar de 70 anos de idade e você tem o consumidor do Pão de Açúcar de 15. Sem dúvida. Eles vendem as mesmas coisas, mas eles precisam vender de forma diferente. E aí voltamos ao seu ponto de hiperpersonalização. Hiperpersonalização. Né? Não dá para fazer um one size fits all, não existe. A gente precisa realmente estudar melhor o consumidor e a gente tem ferramenta para isso. E aí eu queria até tocar nesse ponto, porque olhando os programas hoje em dia, né, tem muito programa transacional. Né? A gente olha muito benefícios financeiros, né, algum desconto, alguma vantagem. Mas eu vejo pouco relacionamento com o consumidor em quesitos de informações. Então, se a gente pegar mais o nicho de saúde, né? Então, informações sobre saúde, bem-estar, autocuidado, isso poderia complementar um pouco mais a jornada desse consumidor, não só no transacional. Isso é exatamente isso que enriquece o programa e ele fica diferente dos outros. Né? Sabe o que eu queria, João? Eu queria um case. Porque a gente fica muito na teoria, fala. Eu não sei se você tem algum case de consumer health, né, que é um pouco mais próximo ao nosso assunto aqui hoje, que a gente pode usar, pode conversar um pouquinho, que demonstra aí um caminho diferente para o programa de fidelidade. Eu vou contar o que eu posso. Claro. Eu vou usar o programa Derma Club por algumas razões. O programa Derma Club tem 4 marcas da L'Oréal no Brasil. São marcas mundiais, importantíssimas para a L'Oréal, são as marcas Premium Price, ok? Em um determinado momento, 2019, final de 2018, nós fomos convidados a participar de um bid, de uma concorrência. A gestão da concorrência partiu da França para escolher a agência de fidelidade das marcas da L'Oréal no Brasil. Ninguém sabia da pandemia ainda. E eles tinham tentado, durante quase 4 anos, 5 talvez,
tenho certeza, operar esse Derma Club, ele não deslanchou. Não acontecia. Não acontecia. Quando nós participamos da concorrência, nós participamos contra 3 empresas multinacionais. Ou seja, o anãozinho... Imagina. O anãozinho estava lá brincando de brigar com o gigante. E nós ganhamos a concorrência. Estamos há 5 anos com o programa. Nós lançamos o programa no 2º ano da pandemia. E quando nós pegamos o programa, nós tínhamos 400 mil consumidoras. Quer dizer, você lançou num período bem complicado também, né? O momento não era o melhor, e a gente tinha um banco de dados meio atualizado, com 400 mil nomes, mas não tinha 15% ativos. Nossa. Bom, nós temos 6 milhões hoje. Quer dizer, 4 anos depois... A mágica não é mágica. Qual foi a grande diferença? É que a mecânica do programa deles, antigamente, a consumidora tinha que escolher o produto e ir no balcão da farmácia, e ali ela perdia 15 minutos, 20 minutos, numa operação que, de consulta natural que a gente conhece, é normal que seja assim. Claro. Porém, um produto OTC ou um produto sem prescrição... Fora do balcão, né? Geralmente eles não estão nem posicionados dentro do balcão. Fora do balcão. Quer dizer, ela tinha que quebrar a própria jornada... E irritava a consumidor. Para ir para o balcão, para depois ir para o check-out. Não é uma jornada... Eu faço isso naturalmente com o meu remédio para pressão. Aí ok. Eu vou entrar já lá é o e destino, vou no balcão. Né? O balcão é o destino nesse caso. Mas você pegar um creme e... Então, a jornada era difícil. Era uma jornada ruim. Acho que é um excelente exemplo de fricção, né? E é uma baita fricção. Acho que a principal fricção para esse tipo de produto. Total fricção. Tá. Não tem nada a ver se pegar uma pomada e demorar 15 minutos para ir para o caixa. Quando nós integramos a nossa plataforma, chama-se Tracking Sales, a consumidora passou a pegar o produto na prateleira, vai para o caixa, fala o CPF e ganha um desconto. Já ganha um desconto ali. Quer dizer, super simples, super rápido. 2 minutos. Legal. O que aconteceu com o programa? Os produtos são maravilhosos, a marca é maravilhosa. A L'Oréal é a maior marca do mundo de cosméticos, disparado, né? Por que não dava certo antes e deu certo? Olha, eu não estou falando de produto, ele é ótimo. Eu não estou falando de marca, ela é ótima. Claro. Eu estou falando do comportamento, da jornada de compra da consumidora. Mudou toda a história. Claro, foi um trabalho importante também de CRM, um trabalho de comunicação sério, o investimento da L'Oréal, fantástico. As consumidoras que estão no Derma Club, 85% aprovam o programa. Poxa. Isso é um recorde, né? A gente tem hoje um ecossistema, né, funcionando dentro da operação, mas foram 4 anos só. Então, qual foi a chave que mudou? A jornada do consumidor no ponto de venda. E qual é a chave que vai mudar agora de novo? A inteligência artificial granulando a informação que a gente um dia vai ter, eu gostaria de ter, a informação de quantas das 6 milhões gostam de cozinhar massa. Não é cozinhar massa. Específico. O que eu posso fazer com a Barilla para entregar para ela? Exatamente. De conteúdo, de dicas, de receitas, de chefes, né? Como eu posso conversar com o consumidor fora da farmácia? E é isso que retém a consumidora. E é isso que transforma o relacionamento num relacionamento duradouro. Porque você está entregando mais do que está recebendo na percepção da consumidora. Agora, João, os programas de fidelidade, eles tiveram alguma evolução em geral, né? Nos últimos anos, como que você enxerga essa evolução? O que você viu de diferente no mercado? Eu vejo muito investimento em tecnologia e pouco em estratégia. Então não adianta você ter 6 milhões de CPFs e não saber o que fazer com eles. Como é que você age? Quais são as ações que você aplica ao mercado,
ativa junto ao mercado, tanto para o CNPJ como para o CPF, com aquelas informações que você tem. Não é a mesma coisa que você fazer um anúncio digital. Não é a mesma coisa que você trabalhar num remarketing, numa programática, numa mídia programática. Sim, sim. O programa de fidelidade, ele é, antes de mais nada, uma relação de alma, não de bolso. Então, essa tecnologia toda de captação de dados, enfim, CRMs incríveis, às vezes se perde ou não operam porque falta um componente, que é o componente chamado estratégia. E isso faz a diferença. Me permite um parênteses aí, porque uma das coisas que a gente enxerga hoje também, acho que você deve sentir um pouco na pele, muitas empresas, principalmente as multinacionais, eles têm colocado muitas pessoas ainda no começo de carreira para tocar grandes programas, né? E nada contra, né? Mas temos um problema aqui, né? Que é a falta da experiência de uma pessoa para realmente vir com uma estratégia muito bem pensada, muito bem barrada. E para isso você precisa de experiência, não adianta você sair da faculdade fresco, né? E pega um projeto desse tamanho e querer realmente desenhar algo brilhante, né? Aí que eu acho que eu tenho um diferencial muito importante, mesmo que a pessoa não saiba, talvez a empresa que ela se associe tenha que trazer isso para frente, né? E ajudá-la a formular uma estratégia. Porque eu concordo com você, eu vejo de novo muito foco no transacional, né? Muito foco só no arroz e feijão, mas sem pensar numa estratégia maior. Isso. Né? Você tem toda a razão. É bom ouvir isso, porque não é comum ouvir isso. É muito bom. Né? Fico muito satisfeito de ouvir isso. Nada contra o jovem, não é nada disso. Mas é que o sistema é todo tão plástico, é tanto na superfície, é tanto tecnológico. E o tempo que todo mundo achava que ia ganhar com a tecnologia hoje está cada vez mais consumindo o tempo de quem trabalha na tecnologia. É uma coisa muito estranha nessa porra. Onde é que a gente aprende a fazer fidelidade? Quando eu trabalhava na Johnson & Johnson, eu saía para visitar o distribuidor, conversar com ele. Eu saía para conversar com o supermercado que estava comprando a fralda, ou a farmácia que estava comprando a fralda. E aí eu ouvia o pequeno farmacêutico, farmácia não de rede, aquela farmácia pequena, e comecei a entender as dores deles. Né? As dores que já tinham naquela época, e elas não mudaram. Quer dizer, hoje você tem uma carga enorme de investimentos em tecnologia, que você não sabe como usar, você coloca na mão de quem não tem a experiência de negócio e pode ser craque em tecnologia, não vai trazer o resultado. Concordo. Não vai. É simples assim. Falta inteligência, e essa inteligência não é googológica. Bom termo. Né? É uma inteligência de vivência, de vida. Sim. Tem muita gente no mercado que, infelizmente, com 60, 63, 64 anos, que poderia contribuir muito com as empresas e que não consegue lugar. Concordo. Até porque quem contrata tem 28 também. Exatamente. É isso mesmo. E, João, indo um pouco para essa parte de inteligência, né, e voltando ao nosso papo de dados, né, dados hoje realmente é o que chamamos do novo petróleo, etc. Né? Programas desse tipo, né, eles são fornecedores de muito dado, né? A gente está falando aqui de milhões de pessoas dentro de um programa. E aqui deve ter milhões, às vezes até mais, né? Dezenas de milhões de dados sendo gerado aí todo dia, todo mês e tal. Como lidar com esse tratamento de dados em larga escala desse tipo? Quais são os desafios? São sérios, primeiro, até por conta de segurança, até por conta de LGPD, até por conta da legislação toda e da responsabilidade que você tem com esses dados. Né? Quem pode ter acesso ao dado? Sim. E como pode ter acesso ao dado? Ou pode ter até que em escala ele pode ter acesso ao dado. Eu posso chegar até um determinado degrau da operação que só consegue enxergar o CPF do consumidor, nada mais que isso. O outro degrau, ele já tem um avanço maior, e aquele maior degrau de todos não é para todo mundo olhar. Quanto um consumidor paga por ano, por mês, na minha marca.
Quer dizer, quantos Icardi compra de atacante para pressão por ano? Essa é uma informação que não é para qualquer um olhar. Então você tem uma grade de informações, de graduação clara de dados, que eles são tratados em camadas específicas. Não adianta colocar na mesa todo o banco de dados, ou colocar para rodar todo o banco de dados, e depois sair dessa mistura de dados. Você consegue chegar ao regional, você consegue chegar ao de frequência, ao de volume, ok, e o que eu faço com isso? Né? O remédio de pressão é um remédio que a gente toma eternamente. Todo dia para o resto da vida. Se tem uma caixinha de 30 comprimidos, você vai comprar 12 caixinhas por ano. Claro. Ponto. Esse é o limite, é o top. Sim. Então, eu estou aonde nessa escala de dados? Eu estou numa escala chamada retenção. Quer dizer, o investimento da empresa que fabrica o atacante tem que se preocupar em que eu não troque de remédio. E isso envolve também um médico que eu prescrevo. Claro. Isso envolve também as atitudes, as estratégias de marketing que o laboratório emprega aos médicos. Claro. Pra você ter uma ideia, a gente tem cardiologistas no Brasil 24.800. Só. Para atender 220 milhões de pessoas. São 24.800 cardiologistas no Brasil. É um dado que eu estou dando, tá vendo? A gente está falando de dados. Claro. Quem sabe isso? Quase ninguém. Quantos produtos concorrem nesses 24.800 cardiologistas? Qual é a minha capacidade de mercado, de disputa desse mercado? Meu mercado está na mão de 24.800. Que geram a prescrição, que geram a demanda por fim do seu produto. Antes de chegar na farmácia. Claro. Né? Ainda está lá no consultório do médico. Como é que eu faço? Como é que eu, de alguma forma, promovo alguma influência ou alguma decisão para a minha marca? Está antes do consumidor, está antes da farmácia. É o começo da jornada desse tipo de paciente. Então, esse é o dado de raiz. Esse dado de raiz é fundamental para você formatar a tua estratégia de negócio, de mercado. Claro. Então, o laboratório que está olhando apenas para farmácia, obviamente que não acontece isso, claro. Não vai fazer negócio. Então, eu tenho que trabalhar com os médicos, mas eu tenho também uma legislação que me proíbe trabalhar muito com os médicos. Exato. E todos trabalhar em saúde é um desafio. Marketing em saúde é um desafio. É um desafio. Está num país onde acabaram de liberar farmacêutico. Exatamente. Prescrevendo. Exatamente. Prescrevendo. É a novidade. Você tá o dentista fazendo plástica. Exato. Então, nós estamos muito perto do caos. Estamos chegando muito perto do caos. Mas a história do dado, o dado ele é rico quando ele é aplicável e ele garante o retorno daquilo que você precisa e quer. E esse tracking, ele é fundamental. Sim. Agora, existe, como você mesmo falou, né? A LGPD, eu acredito que ela veio para ajudar a gente até a organizar um pouco mais na questão de cadência de dados, né? Quais são as etapas, quem tem acesso, quem controla, quem opera, né? Aí tem regras muito claras. Eu acho que veio para organizar, foi muito bom nesse sentido, muito positivo. Como que o uso inteligente dos dados anonimizados, que são super importantes também, né, e a personalização poderiam melhorar o engajamento dos consumidores? Com remarketing e especificação do benefício. Quer dizer, determinação do benefício para aquele perfil, para aquele consumidor ou para aquele participante. Então, é a hiperpersonalização que faz com que a gente consiga trazer o consumidor em qualquer jornada. Inclusive quando ele abandona o carrinho. Ele está no e-commerce, ele chega até o carrinho e desiste. Exato. Quem nunca fez isso? O dado é mais de 70% das pessoas que fazem o carrinho abandonam. Então, esse dado vale quanto? Claro. De faturamento. Ele vale mais do que o e-commerce faturou. Sem dúvida. Então, o que eu faço com isso? Como é que eu recupero essa venda? O que eu posso oferecer para ele diferente? Ou entender por que ele saiu do carrinho? Quer dizer, como é que eu estabeleço uma conversa depois que a venda foi perdida? E aqui você pode chegar a muitas conclusões ou insights
anonimizando o dado também. Você não precisa saber o CPF que comprou, abandonou. Você precisa saber quantos abandonaram, etc. Também. Eu acho que isso gera muito insight. A gente não tem um problema sem expor, né, sem colocar um consumidor específico na luz. No caso do e-commerce, todos fazem um cadastro, senão eles não conseguem. Claro. Eles não conseguem comprar. Mas o dado anônimo, ele traz muita informação de dimensionamento de mercado, de oportunidade de crescimento, de penetração da marca em determinado segmento. Ele pode e deve ser trabalhado dessa forma. O difícil é o gerente de marketing. Determinar claramente qual é o percentual de investimento que ele vai fazer em cada uma dessas avenidas, né? Uhum. Mas se ele tiver um plano macro, e aí é o nosso papel de gestor, de consultor, de mentor, porque o que a gente tem que entregar para o cliente é resultado lá na ponta. Acabou, é isso. Então, mesmo que ele não tenha uma estrutura de trade marketing ou de marketing madura, vamos chamar assim. Nós fazemos esse papel com eles. A gente tem que fazer essa dobradinha com eles. Assim, vamos trabalhar a 4 mãos. Eu acho que fica uma super dica aqui, porque hoje o que não falta no mercado, eu acho que são ideias, né, vontades, mas infelizmente falta um pouco desse conhecimento, dessa estratégia por trás. Né? Então, eu acho que é uma excelente dica que você está dando aqui. E a gente pensando no futuro de programa de fidelidade, você já falou um pouquinho de AI, acho que o preditivo está vindo, sem dúvida, e a hiperpersonalização vai depender disso também. Mas a gente tocou num ponto que a gente acabou não explorando muito, que a gente falou no comecinho, que eu achei super importante, que é o retorno do investimento. Né? Cada vez mais o mundo está em cima do retorno de investimento. Não dá para a gente pensar em programa de fidelidade, mesmo do jeito que você começou abrindo, né? Falando, poxa, o problema é que colocam tetos. Concordo por um lado. Por outro, né, o marketing, sim, ele tem um limite de investimento. Senão a coisa não se paga, né? Como conviver com isso aqui, pensando no futuro de programas de fidelidade? É um desafio. Qual é o budget que a Ipiranga tem hoje? Comparando com 10 anos atrás, quando ela saiu de 5 postos de gasolina num POC, numa prova de conceito. 5 postos. 5. Com 12 frentistas, e tem hoje 34 milhões de consumidores comprando. 2 países do tamanho de Portugal. Caramba. É como se você tivesse 2 vezes o país Portugal comprando todos os meses nas suas bombas. Incrível. É cavalar, é absurdo. Então, de novo, não foi com budget. Ela começou com o budget e ela entendeu que o caminho poderia ser diferente. Está dentro do composto de preço de um produto, já existe uma verba. Ela está lá dentro. Ok? É uma conta bem rústica, simples. Quantos eu vendi? Quanto eu vendi? Eu vendi 500 milhões de reais, então 3% eu coloco como investimento de marketing. Sim, mas quantas unidades você vendeu para chegar a 500 milhões? Então, quando você divide aqueles 3% da verba de marketing pelas unidades vendidas, cada caixinha levou como um canguru, uma bolsinha com um dinheirinho lá dentro. Ok? Então é só uma questão de quebrar paradigma, e é paradigma financeiro, é paradigma dentro da área financeira. O que você está falando assim, a própria composição do produto já tem que existir alocado um espaço em que é a retenção. É isso. Que aliás, vamos ser sinceros, né? É o melhor investimento que existe. Sem dúvida. Porque você fazer aquisição de consumidor é extremamente caro, extremamente difícil. Né? A retenção é muito mais barato e muito mais compensador nesse sentido. Né? No varejo alimentar, o custo de retenção de um consumidor, ele custa 8 vezes menos do que um custo de aquisição de um consumidor. Ou seja, adquirir um consumidor, conquistar um consumidor é 8 vezes maior do que reter aquele que já está na base. Exato. 2 coisas. Esse que está na base, você tem que transformá-lo na mídia da sua marca. A gente já está vivendo um consumidor mídia.
O celular, o grupo de WhatsApp, o e-mail, o relacionamento. Social, né? Você é mídia, eu sou mídia, todos dúvida. nós somos mídia. Sem dúvida. Então, isso precisa ser lembrado, né? Quer dizer, se eu tenho a retenção de forma satisfatória, relevante, esse consumidor vai trazer o time dele, vai trazer o irmão, vai trazer a vizinha, vai trazer... É simples assim. No Derma Club, a consumidora é o promotor, né? Ele vai promover. Vai promover. Ela é a sem mídia. Dúvida, sem dúvida. Não existe mídia mais legítima do que o consumidor. Perfeito. E eu acho que é uma grande verdade que às vezes é esquecida. O programa de fidelidade ele deve se pagar, ele deve trazer retorno, lucro, e lembrando que o investimento só acontece no pós-venda. Então, não é um investimento tentativo, um investimento de marketing solto no mercado. Claro. Ou seja, TV, digital, sei lá. Não é... aquisição, no final é um funil muito aberto, é muito disperso, tem muita dispersão. Sim. Apesar que o digital melhorou, mas mesmo assim tem muita dispersão, sem dúvida. E não tem o CPF. Exato. No final do dia eu tive 1 milhão de dedinhos, mas eu não vendi nenhum chinelinho. É uma brincadeira que eu faço às vezes quando eu dou aula ainda, às vezes sou convidado a dar aula, palestra, essas coisas, eu até brinco assim. Quantos dedinhos venderam seu chinelinho? Não sabe. Ninguém sabe. Então, continua sendo um desperdício muito grande de dinheiro. As empresas sabem disso. Elas só não sabem como reverter essa situação. Mas é uma questão de tempo. Legal. É só tempo. Nós podemos exercer um papel de mentor na ajuda de construção dos programas de fidelidade para o mercado. Concordo 100%. Isso me leva à minha última pergunta desse papo maravilhoso. Se você deixaria 3 dicas aqui, quais seriam para aquelas empresas, aquelas pessoas que estão querendo, pensando, namorando a ideia de ter um programa de fidelidade? 3 dicas. Primeira é contrate quem conhece. Segunda, faça um investimento num POC de avaliação, uma prova de conceito, que não seja diminuta, que tenha alguma representatividade para poder replicar depois. Para poder replicar depois e você ter até uma condição de entender o quanto você investe e o quanto você tem de retorno. Então, e terceiro, que eu acho que é fundamental, não deixe nenhum player nessa jornada fora do negócio. Tem ações de PDV caracterizadas para o PDV para você ter uma boa ação de consumidor final, mesmo no e-commerce. Essas são as 3 dicas. Não tente separar em caixinhas que não existe. No nosso ponto de vista, o marketing nasce no consumidor. É do consumidor para a marca. É esse o caminho. Tá? Então, essas 3 dicas. Agora, a primeira eu acho que é a mais importante. Contrate quem conhece. Pô. Excelente aula, João. Realmente de quem conhece, quem tem experiência no assunto mesmo. A gente agora abre uma outra sessão aqui do nosso podcast para falar um pouquinho sobre você. Um pouco mais pessoalmente. Quero conhecer agora o João, figura, pessoa. Tá? Então é um bate-papo, um jogo rápido que a gente faz, com algumas perguntinhas para te conhecer melhor. Ok? Legal. Ok. Vamos lá. Primeiro, queria saber que hábito novo ou antigo, né, que você adquiriu que melhorou sua qualidade de vida? Reflexão. Legal. Se você pudesse falar um pouco de um conteúdo, pode ser um podcast, uma newsletter, um livro, que você sempre recomenda. Você deve ter vários desses aí, porque você é professor, deve ter para escolher. Eu vou continuar recomendando o Philip Kotler, para as pessoas entenderem um pouco do que é negócio. Bacana. Ok, eu vou continuar nele, velhinho. Qual que é a tecnologia relacionada à saúde que você acha que vai ter maior impacto nos próximos anos e por quê? A predição antes do diagnóstico. Por quê? Porque ela vai diminuir assustadoramente o risco da enfermidade se tornar irreversível. E ela vai diminuir
para os planos de saúde, para os custos indiretos e diretos de toda a estrutura econômica de saúde, desde a clínica, o laboratório, o plano de saúde, enfim, ela vai diminuir muito o desperdício absurdo que existe nesse mercado. Porque hoje o médico, antes de qualquer coisa, ele manda fazer exame. Sim, sim. Né? E se alguns laboratórios desenvolverem com uma gota de sangue um mapa genético já com predição de possíveis enfermidades ao longo da vida, talvez a gente consiga ter uma medicina preventiva extraordinariamente mais eficaz. Concordo com você, só precisa de um programa de fidelidade que engaje as pessoas a ter hábitos que já tenha melhores. Esse objetivo. Que exatamente, já tenha esse objetivo. Exatamente. E, João, se você pudesse escolher, essa pergunta é boa, uma habilidade nova para dominar imediatamente, qual que seria? Essa pergunta é difícil, porque a gente quer tanta coisa, né? Talvez descansar um pouquinho. Isso não é habilidade. Não, mas eu gostaria muito hoje de conhecer muito mais sobre vinho do que eu conheço. Não serve também. Um sommelier. Pô, claro que serve. Não serve. Claro é um conhecimento, não uma habilidade. Legal. A gente tem uma boa parte do nosso público de pessoas mais jovens também, que estão começando a carreira, estão entrando no mercado de trabalho. E essa é uma pergunta muito, muito pertinente para quem está começando também. Que conselho você daria a você mesmo se você pudesse voltar no tempo, no início da sua carreira? Não pular de empresa a empresa a cada 2 anos. Por quê? Porque isso não traz conhecimento. Porque isso não traz aprofundamento, profundidade de negócio, de conhecimento do negócio. Essa história de você receber 2.000 a mais e pular de emprego, enfim, que é o que a gente vê hoje todo dia, está criando uma camada, infelizmente, uma camada que conhece muito, ou melhor, que sabe muito sobre informações e que conhecem pouco. Existe uma diferença muito grande entre você ter uma informação e você ter um conhecimento. E você só adquire o conhecimento quando você se aprofunda de verdade. Quanto tempo você está na tua empresa? 5 anos. Hoje você sabe um pouco mais do que você sabia? Sem dúvida. Em todas as áreas? Sem dúvida. Sem dúvida. Esse aprendizado a gente não consegue pulando de a primeira quando eu lecionava, talvez a primeira dica que eu daria para eles era: estude Philip Kotler, John Scuttley, não sei o quê, parará, estude, né? Estude, né? Era o que a gente falava lá atrás. Hoje não, hoje é viva. Viva a experiência profundamente que você está tendo hoje, você jovem. Eu tenho um filho formando em economia no INSPER. A primeira palavra que eu falo para ele todos os dias é o seguinte: não sei se vai ser Itaú, Pactual, GP, não sei, XP, tá nesse caminho, seja qual for. Viva a empresa como se você fosse dono dela. Perfeito. Sabe aquela sujeira na parede que ninguém olha? Você tem que ser o cara que olha para ela. E se não tiver a faxineira na hora, limpa a parede, cara. Essa é a dica que eu dou para quem está começando agora. Eu recebi hoje no Oxigenando Ideias para a Saúde João Zicardi, CEO da Zicardi Digital Business. João, obrigado pela ótima conversa, foi uma aula, foi muito inspiradora e espero revê-lo no futuro de novo aqui nesse programa. Será um grande prazer, muito obrigado pela oportunidade. E eu agradeço a você por ter me acompanhado nesse videocast do nosso Oxigenando Ideias para a Saúde. Se você gostou, segue a gente para não perder os próximos conteúdos e compartilhe esse conteúdo com aquelas pessoas que você acha que vai ser relevante. Obrigado e até o próximo episódio.